Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida. Nessa sexta-feira, estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. E nós louvamos a Deus por mais uma semana que está se findando. Louvamos a Deus pela oportunidade que tem nos dado de estar aqui de segunda a sexta-feira, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso que de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, você tem um encontro marcado, um compromisso aqui com o Reflexão e Vida. Esse programa é um programa onde nós trazemos sempre uma porção da Palavra de Deus e trazemos lições práticas para a nossa vida. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, e que você se inscreva aqui no nosso canal para que você esteja acompanhando o nosso conteúdo. Se você já é de casa, Deus continue abençoando a sua vida. É bom tê-lo sempre conosco aqui no nosso Reflexão e Vida. Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 121, aliás, Salmo 119, a partir do versículo 121 até o versículo 128. Salmo 119, versículos 121 a 128. Quero fazer aqui algumas considerações, 5 considerações importantes para a nossa vida. Eu quero então estar refletindo sobre isso nessa manhã. Vamos ler a palavra de Deus? Salmo 119, versículos 121 a 128 nos diz assim: Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus mandamentos, os teus testemunhos. Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso, considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo caminho de falsidade. E eu quero começar a nossa reflexão perguntando como é que está a sua vida. Como é que anda o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus tem se refletido na maneira como você tem vivido, na maneira como você tem se relacionado com as pessoas, na maneira como você tem tomado as suas decisões? O nosso relacionamento com Deus, ele naturalmente vai se refletir na forma como nós lidamos e tratamos cada situação e cada circunstância da nossa vida. Por isso eu quero, nessa manhã, trazer aqui 5 considerações importantes para a nossa caminhada. A primeira delas é que nós devemos viver com justiça e retidão. Nós devemos viver com justiça e retidão. Observe que os versículos 121 e 122 diz assim: Tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Bom, é importante destacar que retidão e justiça são fruto da salvação que nós recebemos do Senhor. Quando nós somos salvos pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo, nós obtemos a bênção da salvação e o nosso Senhor, ele se torna o nosso fiador, o nosso advogado, o nosso amigo mais chegado que um irmão. Quando nós estávamos longe de Deus, nós tínhamos uma dívida e essa dívida era impagável. Não é por acaso que no momento em que Jesus é crucificado, nos últimos momentos ali, na crucificação, Jesus dá um brado, Jesus dá um forte grito dizendo: está consumado. Está consumado. O que Jesus estava dizendo ali? A expressão no grego é tetelestai, a expressão no original é tetelestai, que quer dizer a dívida está paga.
tudo foi cumprido. Então, quando um escravo, um servo, recebia do seu senhor uma orientação para realizar uma atividade, ele fazia aquela sua atividade. Quando ele concluía a atividade, ele dizia tetelestai, está consumado, está concluída a tarefa. Quando alguém tinha uma dívida com outra pessoa e ela ia então quitar aquela dívida, no momento em que ela quitava a dívida, o credor, ele dizia tetelestai, a sua dívida está paga. Quando Jesus na cruz ele diz tetelestai, está consumado, ele estava dizendo que a dívida que nós tínhamos diante de Deus, que era uma dívida impagável, estava naquele momento sendo paga pelo seu sacrifício. Então Jesus ele pagou o preço por nós. E a partir do momento que nós entendemos que Jesus pagou um alto preço para nos resgatar das trevas, a partir do momento que nós entendemos que Jesus pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, dívida essa impagável, nós precisamos agora entender que agora nós temos a responsabilidade de agir com justiça e retidão. Nós somos justificados com Deus por meio de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ele paga a nossa dívida, nos reconcilia com Deus. Agora nós temos paz e podemos nos relacionar com Deus, e por isso nós devemos agora agir com retidão e justiça. Deus é justo e nós precisamos andar em justiça e em retidão. Isso significa dizer que nós precisamos ser íntegros, tanto diante de Deus como diante da sociedade. Quer ver um exemplo muito claro? Como é que alguém diz que serve a Deus e aí chega para uma pessoa e compra algo e não paga? Ou assume um compromisso e não honra? Ou faz uma negociação e assume um determinado compromisso e depois não honra com aquele compromisso? Então nós precisamos agir com justiça, agir com retidão, com integridade. Nós precisamos também tratar as pessoas com respeito e com justiça. Até porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, como a própria palavra nos orienta. Então, Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensina a tratar o outro com respeito, né? É isso que nós aprendemos na palavra. Então nós temos que viver com justiça e com retidão, assim como nosso Deus é justo. Por isso que o salmista ele diz no versículo 121, tenho praticado juízo e justiça. A segunda consideração que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que nós devemos agir como servo do Senhor. Veja, eu acabei de dizer que nós somos comprados por um preço, Jesus pagou um alto preço por nós, ele pagou a dívida que nós tínhamos e que era impagável, ele pagou essa dívida. E agora nós nos tornamos então propriedade exclusiva de Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós devemos agir como servos do Senhor. Versículo 124, o salmista diz assim, trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. No versículo 125 ele diz, sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Então veja que nesses dois versículos o salmista afirma categoricamente que ele era um servo do Senhor. Ele diz, eu sou teu servo, por isso trata-me como teu servo. E o que é tratar como servo? É receber do Senhor a orientação, as ordens e nós sermos então obedientes. Um servo ele pertence a um dono, ele tem um senhor. E como servos de Deus, nós temos que reconhecer Deus como nosso Senhor. Não apenas como nosso pastor, não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. No Salmos 23, versículo 1, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, para que Deus seja o nosso pastor e nada nos falte, é preciso que Ele seja o nosso Senhor. O Senhor, Deus como nosso pastor, como nosso Senhor, Ele é o nosso dono, nós pertencemos a Ele, nós devemos a Ele a nossa vida. Então, como servos, nós devemos reconhecer a Deus como nosso Senhor. Nós devemos honrar ao Senhor, obedecer ao Senhor. E, sobretudo, nós devemos amar o Senhor. O servo deve ter o coração humilde para ouvir e para aprender do Senhor.
veja que tanto no versículo 124 quanto no versículo 125, ele pede ao Senhor que lhe ensine a sua palavra. Lhe ensine os seus decretos, os seus testemunhos, os seus estatutos. Ele pede ao Senhor que lhe ensine, porque ele entende que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento e discernimento vem de Deus. Eu tenho falado, como já falei aqui essa semana, que a Bíblia não é um livro que se aprende ou que se entende intelectualmente ou apenas cognitivamente, mas espiritualmente. E isso acontece pela ação do Espírito Santo. O Espírito nos ilumina e nos faz compreender a palavra de Deus. Então, nós devemos agir como servos do Senhor. O servo ouve e obedece. O servo busca conhecer a vontade do seu Senhor. O servo busca agradar ao seu Senhor. O servo busca cumprir com as suas responsabilidades. A terceira verdade é que nós devemos amar a palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus. O versículo 126 diz: já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. E o 127 diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Então observe que o salmista ele se inquieta por perceber que a palavra do Senhor estava sendo desrespeitada, a palavra do Senhor estava sendo violada, a palavra do Senhor estava sendo desobedecida. Então, diante daquela situação, ele fica indignado. Ele diz: Senhor, está na hora do Senhor entrar em providência, entrar em provisão. O Senhor está na hora de o Senhor entrar em ação e punir essas pessoas que estão desobedecendo a tua palavra. E ele diz: olha, eu amo os teus mandamentos, eu amo a tua palavra e amo mais do que o ouro refinado. Que coisa maravilhosa! O salmista nos ensina que a palavra de Deus é mais preciosa que o ouro refinado. Por isso nós devemos amá-la, nós devemos honrá-la, nós devemos obedecê-la. A maior prova de amor que nós devemos dar em relação à palavra de Deus é obedecer a palavra. A maior prova de amor é a obediência. Outra prova de amor é a fé. Quem ama, crê. O apóstolo Paulo diz que o amor tudo crê. Então, se nós amamos a palavra, nós devemos obedecer a palavra, devemos crer na palavra, devemos viver de acordo com a palavra. Então nós devemos amar a palavra de Deus, crer nas promessas de Deus e obedecer à vontade de Deus. Temos que amar a palavra de Deus. E quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Quem ama, obedece. A quarta consideração, a quarta lição que eu trago para a nossa vida nessa manhã é que nós devemos priorizar a vontade de Deus. Nós temos que priorizar a vontade de Deus. Nada na nossa vida deve ser mais importante do que fazer a vontade de Deus. Nada deve ser mais importante do que fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, priorizar a vontade de Deus, é tê-la como o bem mais precioso em nossas mãos e também no nosso coração. E nada é mais seguro do que a vontade de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então eu posso obedecê-la, eu posso amá-la, eu posso cumpri-la, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável. A nossa vontade está sujeita a falhas, está sujeita a imprevistos, está sujeita a não se realizar. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ela é completa, ela é maravilhosa, por isso nós devemos obedecê-la. O melhor lugar onde nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus deve ser mais importante do que a nossa própria vontade, do que os nossos próprios bens, do que a nossa própria vida. Nada na nossa vida deve ser mais importante. Nada na nossa vida deve ser mais importante do que a palavra de Deus. E a quinta e última consideração que eu trago para nós nessa manhã é que nós devemos nos desviar do caminho mau. Nós devemos nos desviar do caminho mau. Por isso, no versículo 128, o salmista diz: pois considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo caminho
de falsidade. Em Provérbios capítulo 1, os versículos 10, 15 e 16 diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Não é com todo mundo que a gente deve andar. Nós devemos selecionar as pessoas. Devemos saber com quem devemos andar, porque as pessoas com quem nós andamos naturalmente nos influenciam. O apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós precisamos ter cuidado com quem nós andamos, não é? Quem tem influenciado a nossa vida. Eu gosto do texto de Hebreus capítulo 12, onde o escritor aos Hebreus, nos versículos 1 a 3, diz assim: Portanto, também nós, que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Uma expressão interessante que o escritor usa aqui é embaraço. Nós precisamos ter cuidado com os embaraços. Há um livro cujo título é muito interessante que diz assim: Ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça numa montanha. Ninguém tropeça em algo que está evidente diante de nós. Nós tropeçamos em pequenas pedras, em pequenos embaraços, em pequenas situações, que muitas por si só não são pecado, mas pode se constituir pecado, pode nos levar ao pecado. Então nós temos que ser muito criteriosos e ter discernimento para perceber o caminho mau e nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Não dá para brincar, não dá para ter meio termo, não dá para ver o que é que vai acontecer, não. Se ali há uma aparência do mal, nós devemos simplesmente nos afastar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 22, ele diz: Afastai-vos de toda aparência do mal. Não precisa nem ser o mal. Se parece mal, se parece duvidoso, é melhor se afastar. E aí ele diz no versículo 22, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos viver em santidade. Para viver em santidade, nós precisamos identificar e nos afastar de todo caminho mau. Quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente permite entrar na nossa vida. Pode até ser algo lícito, pode até ser algo que muita gente faz. Mas se não glorifica a Deus, se não me aproxima de Deus, não me cabe, não serve para mim. Ok? Então que nós possamos refletir, não é, sobre essas 5 considerações que eu fiz nessa manhã. Primeiro, nós devemos viver com justiça e retidão, devemos agir como servos do Senhor, amar a palavra de Deus, priorizar a vontade de Deus e nos desviar do caminho mau. Que nós possamos, nessa manhã de sexta-feira e em todo o nosso viver, refletir sobre essas verdades e viver cada vez mais uma vida que glorifica ao Senhor. Que Deus nos abençoe e Deus nos conceda um ótimo dia. Hoje nós vamos orar. Hoje é sexta-feira e sempre nós oramos, sempre nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas em oração aqui no nosso programa nas sextas-feiras. Mas é claro que você deve orar todos os dias, nós devemos orar todos os dias. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz: Orai sem cessar, orem em todo o tempo, orem em toda e qualquer circunstância. Vamos orar?
Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã, por mais esse dia que estamos começando. Obrigado pela semana que se foi, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelos teus livramentos e, sobretudo, pela tua presença em nossas vidas. Eu quero, Pai, apresentar agora diante do Senhor as pessoas que sofrem, seja emocional, física ou espiritualmente. Que a tua mão, Pai, esteja estendida sobre cada uma dessas pessoas, trazendo cura, libertação, restauração, transformação, salvação a cada uma delas. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de conhecer e servir ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a durante todo esse dia e todos os dias da nossa existência, vivermos para o louvor da tua glória. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Santifica, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, a nossa vida, o nosso corpo, para que aquilo que venhamos a fazer, pensar, falar, seja para a glória do teu santo nome. Continua conosco, abençoa cada família representada que nos assiste nesse momento, que a tua bênção esteja sobre cada lar. Abençoa aqueles que estão em viagem, aqueles que estão trabalhando, que o Senhor cuide e bondosamente supra as necessidades de cada um deles. Você também com aqueles que estão agora nas escolas, aqueles que estarão indo, ó Deus, para o trabalho, para a escola, que o Senhor conduza todos na tua santa paz. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Peço a Ti que nos conceda também um final de semana ricamente abençoado. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, que nós possamos ter um final de semana ricamente abençoado pelo Senhor. Mas antes de finalizar, eu quero pedir para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envia para uns 5 a 10 contatos aí no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e até segunda-feira, 6h57 da manhã, se Deus assim nos permitir.